Fernando, cara, se eu tivesse convidado Barack Obama pra vir fazer o programa... Era mais fácil. Muito mais fácil. Cara, faz mais ou menos uns 6 meses. Aí os caras perguntaram se tinha toalhas brancas no camarim, se frutas da estação. Sim, mas tu quer trazer os caras que movimentam boa parte do PIB do Rio Grande do Sul. Sim, mas os caras são meus amigos, os caras têm obrigação de vir, entendeu, cara? Não é fácil. Ó, já comecei. A técnica é infalível, cara. É, né? Começa levantando a bola. Não tô levantando a bola, eu já tô botando os caras na parede. Por que vocês demoraram tanto a vir? O cara começa um climão já bom. O programa começa em alto clima. A primeira pergunta, Thales e Marcelos, por que vocês demoraram tanto a aceitar meu convite? A agenda é atribulada, né? Temos um craque aqui que estava no departamento médico. Ah, tá no departamento médico. No departamento médico. Tem duas questões importantes. Baixa o teu microfone um pouquinho, que tá muito na tua cara aqui. Aí. Aqui. Aí. Primeira questão, acho que a principal é o jeito que está o mercado hoje. Para nós é muito difícil a gente se afastar da operação. A gente precisa dedicar o nosso tempo hoje está 100% para o cliente. Então, quando a gente está num movimento como deste ano, principalmente da virada de ano para cá, né, nosso afastamento tem impactos junto ao cliente. Então, a gente não pode se afastar. E o afastamento nosso, ele acaba sendo, nesse momento agora adequado. Né? Naquele momento onde tu nos convidou, nós estava muito turbulento demais. Não me convenceu, tá? Não me convenceu, mas tudo bem. Tu é meu amigo, então eu vou fazer de conta que tá... Vamos começar pelo início, então. Expliquem para nós, né, e para quem está nos assistindo aí, o que vocês fazem. Até porque a gente está falando sobre o mercado, sobre essa questão. Né? O que vocês fazem, quem vocês são, como é que... Contem um pouquinho da construção dessa sociedade. Bom, vamos do princípio, assim, o fundamental do nosso negócio, o propósito do nosso negócio é cuidar da parte financeira do nosso cliente, né? Cuidar do dinheiro. Eu e o Thales, nós somos sócios há 18 anos, né? Esses 18 anos sempre atuando com escritório de investimento, né? Levantando a bandeira da XP, né? Como corretora, né? Mas sempre tendo o nosso negócio de forma independente, trabalhando para o cliente, né? Então, é de fato cuidar, a gente cuida de várias famílias, né, do patrimônio, porque é muito difícil ganhar. Né? E muito fácil perder. E é muito fácil perder. Né? E sempre existe um golpe aqui, um golpe ali, ou um canto da sereia, né, algum deslumbre. Tem uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica, né? Isso tem demais hoje, né? Então, a gente é a pessoa de confiança, né, entre o cliente e a preservação do seu capital, né, para construir um legado a partir disso. Né? Tá. Tu sabe que eu sempre falo sobre isso, né? Que toda vez que eu perdi muito dinheiro, era justamente quando eu tinha dinheiro. Sim, fica fácil. Até porque quem não tem, não perde, né? Não, e porque outra coisa, né? Quando tu fica displicente. Não, quando tu tem pouco dinheiro, tu fica mais atento ao que tu vai fazer. Porque não pode dar errado. Isso. Quando tu tem dinheiro em caixa, tu acha que não, mas eu posso arriscar, eu tenho esse dinheiro, o negócio é bom e tu fica displicente para onde tu vai colocar, né? E normalmente tu perde muito mais do que tu tem. Tá. Gostaria que todos os nossos clientes tivessem esse pensamento, porque mas é que isso tu aprende com a vida, né? Isso tu aprende com a vida. A gente alerta muito, assim, por questões assim, quando tu tem problemas de dinheiro, dívidas, por exemplo, é um pepino. Sim. Mas quando tu tem muito dinheiro, também é outro pepino. Sim. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte, o Dedé, ele fala assim, cara, é uma porcaria ganhar dinheiro. Ele fala, porque dá muito. Ele falou, porque dá muito trabalho, cara. Ele dá muito trabalho manter e tal. Claro, é uma brincadeira. Mas eu queria perguntar, eu queria voltar um pouquinho, uns passinhos atrás, que é o seguinte. Marcelos falou ali, pô, a gente sempre com a bandeira da XP e tal. Vocês foram um dos primeiros escritórios da XP no Rio Grande do Sul. Sei que vocês têm uma ligação com o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP e tal. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa relação com o Guilherme, né? E como é que vocês entraram na XP e nesse mercado? Bom, eu fui antes um pouco do Marcelos, mas a minha questão foi assim, eu era bancário, eu vou fazer 40 a mais ano que vem. 40 a mais no mercado. 40 a mais no mercado. Comecei em 87, né? Então, 2027 faço 40 anos, né? Então, tem mercado financeiro. Mercado financeiro.
Então, eu fui bancário, 17 anos, e quando eu saí do banco, estava meio avulso e fiz um curso da XP, aqui em Porto Alegre. Era difícil de tu fazer, tinha que marcar, era um curso por mês e tal. Quando eu fiz esse curso, eu fiquei ansioso para abrir a minha conta na XP, e aí o Guilherme disse, olha, nós estamos inaugurando o nosso escritório em Novo Hamburgo, primeira filial da XP em Novo Hamburgo, e a XP era uma agente autônoma, não era uma corretora, que é o nosso modelo de negócio, nós somos agentes autônomos. E eles eram vocês. E eles eram igual a gente, exatamente. E quando eu abri a minha conta lá, eu era bancário, fui bancário, então eu tinha muitos clientes, e os clientes meus me perguntavam, o que tu está fazendo? Não, estou investindo. Na época era monoproduto, bolsa, né? Só bolsa. E com isso, eu abri a minha conta e eu ia na sala de clientes do escritório da XP cuidar da minha conta, e os meus clientes me ligavam. Um dia, o Guilherme foi visitar o escritório, ele que me deu o curso eu fiz com ele, o Rossan. Legal. E ele disse, vem cá, mas que tanta conta vocês estão abrindo aqui, né? Eu queria saber qual é o segredo. Daí os caras me apontaram, é aquele cara ali que está trazendo as contas, né? Então eu fui convidado pelo Guilherme. E eram os clientes que tu tinha no banco? No banco. Que confiavam em ti. Exato. E vieram junto. Então eu abri num mês 80 contas. Nossa! Foi um absurdo, assim, para eles, né? Então recebi esse convite e comecei a trabalhar com eles, nessa filial XP. E a partir dali, a XP foi crescendo, foi abrindo novas filiais e tal, e a gente foi trocando a sociedade, vai para lá, vai para cá, entrei de sócio, comecei como assessor, entrei de sócio, foi indo, a gente recebeu a filial de Novo Hamburgo, né, quando a XP virou corretora, porque o modelo não permite, né, tu ter filiais. Então, todas as agentes autônomas das cidades fundaram o seu próprio CNPJ. Uhum. Então, nós fundamos o nosso CNPJ, onde eu era sócio. Então, foi a primeira grande movimentação da XP. Ela virou corretora em 2007 e ali nós viramos, então, os AI ligados à corretora. Então, essa foi a mudança. Em 2008, se não me engano, tu entrou, né, Marcelo? 2008, janeiro. Entrou o Marcelos em janeiro de 2008 como meu júnior, daí tinha uma modelo. Tu era júnior do Thales. Eu era o faz tudo, né? Naquela época, cara, era planilha para cima e para baixo, era o dia inteiro com o telefone, porque o modelo era só operação de bolsa, né? Sim. Então, naquela época ali, nós tínhamos muito movimento com Petrobras, com Vale, com Gerdau, enfim, né? Mas pegamos ali naquele ano uma crise avassaladora ali, né? Se vocês lembram, 2008 foi o subprime. Exatamente. Né, a crise americana, quebra de bancos, né, foi catastrófico ali naquele momento, né? Foi a minha estreia no mercado. O teu batismo. Meu batismo foi o batismo. E estamos aqui. O Fernando usou uma palavra importante ali, né, que é a confiança, né? Uhum. Os clientes que confiavam no Thales estavam indo lá, né? E isso a gente fala demais, assim, né? A gente está falando aqui de mercado, né, de movimento financeiro, mas eu falo muito que o nosso trabalho, o nosso negócio é confiança. Total. É confiança, cara. Né? Na aplicação, no investimento, a gente pode errar, a gente é humano, né? A gente erra, mas a gente não pode falhar na confiança. Com previsão, né? Vocês não trabalham, né? Uma das bases do que vocês fazem é uma previsão do que vocês estudam no mercado. O que tem, assim, Fernando, muito importante, tá? E isso eu acho que a audiência tem que ouvir isso, tem que expandir bastante esse aspecto. Todo cliente, toda pessoa tem um perfil de comportamento. Sim. Nós estamos 4 pessoas aqui, cada um tem uma maneira de pensar e o seu próprio perfil. E a gente tem que respeitar esse perfil. Então, o cliente, quando chega para nós para fazer um investimento, a gente tem que respeitar o modo dele de pensar, de agir e de reagir aos investimentos. Então, a gente vai sempre traçar o perfil dele e fazer alocações que façam sentido para ele e não para nós. Uhum. O que é muito comum no mercado é todo mundo comprar o mesmo modelo de alocação, e isso está muito errado, porque um cliente pode querer correr mais risco que o outro cliente. Então, seria como uma família. Não adianta um prédio de estúdios ser oferecido para uma família onde a família é composta por 4 pessoas, 6 pessoas e uma pessoa individual morando naquele prédio. Então, não faz sentido oferecer um produto e adequar todas as pessoas dentro dele. E sim, a gente oferecer vários produtos adequados para cada pessoa. Então, isso faz todo sentido e por isso que acontecem esses problemas no mercado. Ou seja, as pessoas vão atrás
de sugestões aleatórias, que hoje com a tecnologia elas chegam de tudo que é tipo, toda que é forma, e elas não têm a quem recorrer. Qual é o cardápio, afinal de contas? Aonde existe? Então, ela pega uma informação aleatória em um local, outro. Então, aí é que entra o profissional. Nós viemos aqui para... Tá, o que tu ouviu, o que tu entendeu? Eu vou te explicar. Então, a gente passa mais tempo explicando e freando as oportunidades para os clientes do que efetivamente distribuindo. Até porque as pessoas elas também têm uma capacidade de investimento e principalmente uma capacidade de perda, né? E de necessidade. Isso, às vezes a pessoa não entende que existe um cobertor curto. Sim. Por exemplo, eu quero uma grande taxa, estou achando interessante a taxa, mas Sim. E o prazo? Sim. Então, às vezes a gente Ou o risco, né? O risco. Então, o principal que a gente vê é assim, então, se tu vai colocar todo esse valor a longo prazo, tu não tem necessidade de curto prazo, será? Exato. A gente convida ela a pensar nisso. E o que a gente vê muitas são alocações longas, onde a pessoa não tem mais acesso ao recurso, e por mais que ela ganhe naquela alocação, ela está entregando porque na necessidade de curto prazo ela acaba queimando. Sim, e ela fica sem liquidez. Né? Exatamente. E aí tem riscos lá que as pessoas não conhecem. Perfeito. Então esse é um olhar muito crítico assim, que a gente tem, que é primeira avaliação é de risco. Primeira é de risco, não é de quanto rende. Sim. É de qual é o risco. Mas é a avaliação de vocês, né? Porque normalmente não é da pessoa, né? Isso. O cara chega lá e diz, não, onde é que eu ganho mais? Isso aí. Né? E normalmente onde tu ganha mais é onde tu arrisca mais. Isso aí. O risco nunca anda, ou seja, a taxa alta, o rendimento alto, nunca anda longe do risco, eles andam de mão dada. Tá. E é comum ou não um cliente que está performando bem ali, daqui a um pouquinho chegar lá e dizer, ô Thales, olha só, veio um amigo meu falar comigo que ele quer que eu invista em cripto, quer que eu invista não sei o quê, porque aqui tá dando só isso aqui, tá dando 1,5, lá o cara vai me pagar 5,5 e tal. Acontece? É muito comum, é muito comum. A gente precisa retomar, né? Por isso que a gente faz hoje, claro que estamos falando da época passada que a gente deu o exemplo aqui, né? Hoje em dia a gente já arranca com um financial planning, ou seja, planejamento financeiro. Então, acontece uma espécie de um acordo. Esse acordo, a gente mostra como é que ele está, aonde ele quer chegar, onde ele quer chegar com esses teus recursos, teu rendimento mensal e tal. Então, vamos montar um planejamento para isso. Tu vai ter recurso, tu vai poder aportar? Sim ou não? Tu vai precisar? Sim ou não? E a gente vai preenchendo uma ferramenta, é uma ferramenta que a gente cria com o cliente e estipula ali como é que vai funcionar. Quando ele vem com esse pensamento de oportunidades loucas que aparecem, né? A gente mostra, tu lembra que no teu diagnóstico, então assim, é muito similar a um consultório médico, né? Eu vou lá num especialista do coração consultar. Na recepção já começa aquela troca de bula, né? Sim. Qual remédio tu tá tomando? Quantas vezes por dia? Tu toma de pressão? Então o meu problema é na pressão. Ele já começa a se consultar no consultório ali antes de falar com um especialista, né? É isso aí. Então no mercado financeiro é pior, porque no mercado financeiro a distância é um botão. Muito fácil. Depois que tu apertou um botão, o dinheiro já foi e acabou. Não tem mais volta. A decisão é muito rápida e o encaminhamento é muito rápido. Então, quando geralmente isso acontece por outro caminho. Thales, eu comprei uma criptomoeda que um amigo meu sugeriu, né? E agora o que eu faço? Aí a gente já está tendo que resolver o problema. A ferida. Por quê? As pessoas, quando contam, só contam as vitórias. Sim. É que nem o jogador, né? Quando ganha, faz uma festa e tal. Quando perde, vai pro quarto dormir, né? Não dá entrevista, né? Não dá entrevista. Então, o ponto é esse no nosso mercado, é isso. Administrar o ego e a gente tem que saber ligar para a gente, às vezes, no mês passado, foi um mês que a gente ligou bastante para clientes para sair de posições. Sim. Porque o mercado mudou. Né? Existia uma tendência para lá, o mercado, a partir da guerra, mudou, a gente teve que ligar para os clientes, olha, vamos sair dessa posição, deste fundo. Ele disse, mas tu não me recomendou esse fundo, a corretora? Às vezes não é fácil, né? Porque tu vai mudar um diagnóstico que tu mesmo construiu. Exatamente. Né? Mas é que mudou o cenário, né? Mudou o cenário. E a gente explica. E nisso tudo aqui, cara, a gente não está falando aqui de bolsa de valores. Sim. Não está falando de mercado de ações, que é o mercado volátil. É renda fixa. Renda fixa. A gente pauta demais
o nosso trabalho na renda fixa. O que é mais difícil ainda de tu explicar pro cliente, né? Porque quando tu trabalha com o mercado com bolsa de ações, tu tem o índice do dia anterior que tu mostra pro cara e diz, não, olha aqui, ó, tá aqui, ó, saiu no Jornal Nacional, saiu não sei aonde e tal. Quando tu trabalha com renda fixa, é uma percepção mais subliminar, né? Tu tem pro cara que é leigo, né? Vamos dizer, pra mim, né? Pra ti e ele tá assumindo aquilo como risco, né? Claro. Tá assumindo aquilo ali como risco, né? Mas o que acontecia muito no passado, assim, a gente, isso faz aí mais de 10 anos seguramente, né? Os clientes nos procuravam e a gente, né, tinha a plataforma específica para bolsa de valores, né? E tratava aquilo ali, né? Fazia operação de bolsa. E o dinheiro grande, estava no banco, na poupança, ou estava lá numa aplicação de taxa baixa, rendimento baixo, né? Estava lá cheio de produto colateral ali combinado com o banco, né? Que tem a venda casada. Sim. Cheio disso aí, né? E nisso aí o dinheiro importante do cliente está maltratado. Sim. Né? Então, assim, a evolução... Ele estava seguro, entre aspas, mas ele estava parado sem render. Correto. É quase como se tu guardasse dentro do guarda-roupa da tua casa. E ele dava uma atenção enorme pro dinheiro da pinga. Sim. Né? E o dinheiro grande da família, de perpetuar e passar para os filhos, para os netos, estava jogado de lado. Dizem que a XP revolucionou o mercado, não foi por ela tomar posse dos recursos no mercado, porque Hoje, se não me engano, a gente tem 3%, a XP tem 3% só do volume de recursos. O que aconteceu? Os bancos tiveram que abrir mais a guarda. Sim. Os gerentes começaram a se tornar especialistas. O mercado amadureceu. O próprio cliente ficou mais maduro para decidir. Então, todo o mercado evoluiu nesse aspecto. Os profissionais evoluíram, os bancos evoluíram e o cliente evoluiu. Então, isso foi uma revolução. Popularizou, né? A XP trouxe uma aproximou, né? Trouxe para a pauta uma discussão que ela não era feita, né? Exatamente. Não era construída, né? BTG também entrou para o mercado também mais forte. O próprio Itaú abriu a plataforma, era uma plataforma fechada, abriu. O Safra tem. A gente está falando aqui de concorrentes, mas muito bons concorrentes. Sim. Não são pessoas que estão, ou instituições que estão agindo de má fé. Perfeito. Né? Quando a gente vê esses escândalos de bancos que fizeram isso, aquilo e tal, também chama a atenção, né? Claro, chama muito mais a atenção o problema do que... Mas tem grandes bancos, a gente chama os S1, né? Que são os bancos... os maiores bancões que são mais robustos, dificilmente tu vai ver um banco desse envolvido num problema assim, né? Tá? Então, quando a gente fala Safra, XP, BTG, Itaú, Santander, são bancos robustos, onde os clientes realmente não estão ali lastro, de passagem. Né? Como é que é o nome técnico, Marcelo, daquela questão que hoje, por exemplo, um banco consegue enxergar o investimento do cliente no outro lá? O Open Finance. Open Finance. Open Finance. Também é uma pequena revolução, né? E é importante. É importante. É importante, né? Como é que a gente usa o Open Finance? Porque no mercado os bancos acabam usando... Pô, Fabinho, abre o teu Open Finance que daí eu vou te dar aqui um chaveiro de brinde. Né? Isso é comum, vou te dar mais taxa aqui. Né? No nosso trabalho, como a gente... né, gosta de olhar o nosso cliente de forma ampla, 360 graus, cara, a gente está a serviço do cliente, né, está ali para ajudar. Então eu consigo enxergar o que é que tu tem de aplicações nos demais bancos, tá? E nós não ganhamos R$1 para isso, né? Nós não cobramos por isso e nada, né? Mas eu enxergo lá se tu tem ativos de risco, se tu tem algumas coisas lá que tu não entende o risco, não conhece, mas a gente por exemplo, esse ano teve alguns eventos aí, né, de crédito no mercado, tá? E nosso primeiro olhar é risco, é saúde financeira das empresas, né? Se eu vou investir numa debênture da Petrobras, por exemplo, tá? Poxa, a Petrobras é robusta, não vai me dar um calote, né? Mas tem N empresas que emitem títulos assim, tá? E o Fabinho recebe a chamada lá do gerente do qualquer banco, ou da XP ou do BTG, não importa, né?
cara, tu confia nele, né? Sim. Tu não tá avaliando se aquela empresa tem problema ou não tem. Sim. Né? Tu confia e tu faz o investimento. Quando tu tem esse Open Finance aberto conosco, eu consigo ver lá. Sai um alerta lá sobre empresa X, dívida Y. Eu vou vasculhar primeiro na nossa plataforma. Né? Tem alguém ali que tem dívida da Grupo Pão de Açúcar, como foi um caso esse ano. Né? Tá? Não tem ninguém. Vamos olhar para os bancos. Aí a gente enxerga lá, poxa, o Fabinho tem lá no Banco X um título do Pão de Açúcar, né? Aí eu já, Fabinho, vamos tomar uma ação lá, né? Sai fora. Fernando, poxa, na tua conta lá no outro banco tem tal título que nós estamos vendo um problema. Sim. Vamos tomar uma ação antes, né? Então ele é muito importante para isso. O primeiro boi bebe água limpa, então tu ainda tem chance de sair. Eles não são sem liquidez, mas quando começa a vir a notícia mais pesada, a tua liquidez vai diminuindo. Aconteceu como agora, no caso do Master, teve muita gente saindo no final de 25 do Master ali, né? Ali, quando se enxerga, nossa, o Master estava pagando 145% do CDI, não era o Master, já era alguém vendendo e entregando margem para o outro comprador, a gente chama de mercado secundário, é entre investidores trocando. Sim. Né? Então, por isso a gente tem essa diligência. Além disso, contribuindo com o que o Marcelo está falando, a gente também tem uma rotina diária. Qual é a rotina diária? Quem ficou com saldo negativo? Quem tem saldo positivo em conta para aplicar o dinheiro? Quem tem vencimentos hoje? E no vencimento, a gente também, através do Open Finance, verifica se o cliente tem vencimentos durante a semana que eventualmente pode não ser alertado pelo banco. E de que forma tu pode redistribuir aquele... Ou até eu alerto ele. Sim. Por exemplo, essa semana aconteceu, eu avisei um cliente e coincidentemente depois ele reagiu, né? Eu avisei, olha, tu tem uns vencimentos aqui, inclusive no banco X lá, tu tem um outro vencimento maior lá. É óbvio que a gente seria hipócrita em dizer que a gente não está de olho. Claro. Vencimento, não, porque é o business de vocês. Estamos de olho. É o negócio de vocês. Mas ele tem lá os acordos dele com a outra instituição. O que aconteceu com esse caso específico? Ele não recebeu o alerta do banco, venceu o dinheiro, ficou uma semana e ontem ele transmitiu o dinheiro para nós. E aí ele recebeu um questionamento do banco. Mas tu tirou o dinheiro daqui. Sim, mas ninguém me ligou para avisar. Sim. E nós tínhamos avisado. Então, o inverso pode acontecer. Sim. Pode acontecer, mas cabe a nós, o nosso trabalho. Sim, fazer o dever de casa, né? Eu queria falar só uma coisa, um risco que eu me lembrei do mercado muda, né? Aqui em Porto Alegre teve enchente. Imagina as pessoas oferecendo apartamentos, salas, coisas maravilhosas aqui antes da enchente. Veio a enchente, quem é que pode prever um caso desse? Não, ninguém. Não tem como. Não existe. No nosso mercado, isso acontece em uma velocidade absurda. Sim. Estamos lá, de repente, bombardeio. Tu pode ter uma enchente por dia. A cada semana. Exatamente. A gente teve o caso da guerra. Bom, primeiro, temos o evento guerra. Quais as consequências? Então, nós vamos tentar cercar as consequências e alertar os clientes. Olha, com o evento guerra, é melhor tu sair dessa posição e evitar uma volatilidade que a gente chama sacudida ali. Pode ser que tu perca dinheiro ou pode ser que não valorize tanto o teu dinheiro. Vamos tirar fora e vamos deixar em algo mais conservador até as coisas se acalmarem. Então, esse é um papel importante falando de risco. Né? Agora, assim, uma questão cultural, tá? Há um tempo atrás, a pessoa tinha um dinheirinho guardado, ela botava na poupança, né? Uns mais radicais ainda, botavam debaixo do colchão. Guardavam ali para não ter perigo de ninguém roubar nem o banco, né? Principalmente depois que o Collor trancou todo. Exatamente, né? O outro lá comprava o dólar e tal. A pergunta é a seguinte: hoje, existe um valor mínimo que vocês, como homens de finanças, entendem que a pessoa já pode abrir uma conta lá na XP, abrir com vocês e começar a cuidar desse dinheiro? Existe um valor assim? Bom, vai lá. Depois o Marcelo fala do valor. Só para vocês saberem, vocês que são mais novos, eu, como falei, em 87, já estava no mercado. Então, eu vivi o Plano Collor. Sim. Então, eu posso dizer como é que foi, como é que isso acontece. E, na época, o mercado não era
tão gigantesco quanto hoje. Sim. Então, isso já é um fator importante. De lá para cá, o mercado todo, o contexto todo, se protegeu para isso. Foram criando robustez em cima disso. Por exemplo, a gente vê, hoje ninguém questiona uma seguradora de carro. Eu quero fazer meu seguro. Tu liga para o teu corretor, ele te dá 4, 5 avaliações, essa aqui, essa ali. Qual é o preço? Tu não pergunta, escuta, e essa companhia, ela está robusta? Tu sabe que para ela estar operando, ela tem que estar garantida. Sim. E assim é o mercado financeiro hoje. Ainda cabe aqui vocês imaginarem o que é o tamanho do mercado, que hoje, com essa taxa de juros que nós estamos, em 4, 5 anos, o valor de investimento dobra. Então, o dinheiro é absurdamente, a liquidez é absurda. Então, hoje a gente falar de um valor, a gente vai ter que dobrar de tamanho daqui a 4 anos desse mesmo volume financeiro. Vamos falar de limites aí. Marcelo, que não tem, a gente, óbvio, dentro da empresa, né, a gente é uma empresa hoje que tem um pouco mais de 70 pessoas, tá, distribuída em 8 filiais aí, tá, pelo sul, especialmente, tá. Então, nós temos aí profissionais que vão atender, cara, qualquer faixa de capital, tá? Então, a gente chega a ter contas, cara, hoje com mais de 300 milhões de reais, né? Um único indivíduo lá, né? Mas a gente não deixa de atender a Dona Maria, que tem lá a sua poupança pequena e tal. Porque, em primeiro lugar, cara, antes do volume de capital, a gente tem que respeitar a história daquela pessoa, daquele cliente, não importa a condição dele. Né? Não importa a condição dele, merece respeito, a gente tem que atender de forma clara, segura, oferecer segurança, tá? Porque as pessoas chegam, muitos deles, primeiro, querem o máximo de taxa, o máximo de retorno, querem o risco porque viram um influencer, ou porque querem lá mercado de ações, ou querem cripto, né? E o nosso papel número 1 é expor os riscos, tá? E dentro do nosso negócio, a gente bloqueia absurdamente assim, os negócios de risco, tá? A gente tem, só para ter um exemplo, assim, fugindo um pouquinho de valor, né? Mas pautando-se na segurança que a gente quer oferecer para o cliente, porque aquele dinheiro é a vida dele. Sim. Aquele dinheiro é a vida dele, não importa que tamanho é esse bolso, tá? Então, assim, a gente, dentro da XP, tá, tem mais de 1.200 fundos de investimento, tá? Tem mais de 250 fundos de previdência privada. Aí tu vai para o mercado internacional, tem mais uma infinidade, tá? Então é um mar de negócio, né? A gente aprova, né? A gente tem um comitê de crédito, analistas, tudo mais. A gente aprova, cara, menos de 10% disso, tá? A gente aprova para colocar o dinheiro dos nossos clientes ali. Os planos que existem, vocês avaliam todos eles e menos de 10% desses produtos que têm à venda são os que vocês efetivamente oferecem. Passam no nosso crivo. Perfeito. Porque tu tem algumas coisas que tu tem que levar em conta, principalmente se tu considerar prazos. Muitos desses produtos têm prazos muito longos, né? Então, é um cuidado extremo. Claro que não quer dizer que está sendo ofertado lá que é ruim, que é bom. Não, mas a gente optou hoje dentro da nossa empresa. Sim, se eu tenho oxigênio para botar lá uma grana e só retirar ela quando eu quiser me aposentar, tudo bem. É ótimo. Né? Vou ter lá, vai estar rendendo e vai estar... O que acontece é assim, hoje a gente cuida de 3 bilhões, um pouco mais de 3 bilhões na nossa empresa. Sim. Tá? Então imagina o que representa isso em famílias. Né? Então a gente tem que cuidar dessas famílias. Como é que a gente cuida dessas famílias? A gente criou ferramentas para isso. Uma das ferramentas é o comitê de aprovação de alocação. Né? Segunda coisa importante, o boletômetro que a gente criou internamente. O boletômetro é o quê? A gente tem 70 profissionais. Como é que a gente vai trabalhar com 70 profissionais, cuidar de 70? Então a gente tem lá um robô que controla para que o profissional lá não coloque inadequadamente um cliente que tem um perfil X num fundo Y. Sim. Então ele é travado naquilo. Ele faz uma leitura e libera ou não libera? E não libera se aquele produto, talvez o assessor lá, por inexperiência ou por distração, vá colocar sem querer, ou combinou com o cliente. Os fundos às vezes são muito parecidos, né? Os nomes, o fundo
Polo, High, não sei o que e tal, tem uma composição de nomes. Sim. E ele acaba alocando, faz uma tentativa de alocação errônea, o sistema não permite colocar. Então é um cuidado que a gente criou para filtrar, né? Eu quero voltar lá à pergunta do Fabinho, porque eu acho que é para nós, principalmente para o nosso público que está assistindo, acho que é muito importante, tá? Que é o seguinte, a gente fala muito aqui, eu e o Fabinho, com os convidados que vêm aqui, que um dos motivos do crescimento dos coaches na internet é porque a academia acabou se distanciando muito do público, em função da própria estrutura que a academia criou no decorrer dos anos e também pela função da grana, né? Tipo, eu não tenho 3 mil para gastar por mês para fazer um curso, ou eu não tenho 10 mil para gastar por mês para fazer um curso, mas eu tenho sede de conhecimento, eu preciso mudar minha vida, eu acabo comprando um curso do Marcelos na internet por R$90 por mês, porque eu penso, bom, eu vou arriscar esses 90 e eu vou tirar alguma coisa dali, né? Então, tu acaba, a escassez de dinheiro, muitas vezes, ela acaba fomentando um mercado que, no nosso ponto de vista, talvez não precisasse acontecer da forma que acontece, é um ponto de vista particular. Eu acredito que o mercado financeiro também algumas coisas aconteçam assim, né? Eu trabalho a minha vida inteira, eu consegui juntar lá, sei eu, R$10 mil, tá? Então é uma graninha que eu tenho lá, uma reserva, um dinheiro que eu quero. Mas eu tenho vergonha de investir aquele dinheiro, eu tenho vergonha de chegar lá em vocês e dizer, pessoal, eu tenho 10 mil, o que eu posso fazer? Porque eu penso assim, o cara tem uma conta lá de 300 milhões, né? O cara não... 10 mil para ele é nada. Eu nem sei se eu posso investir 10 mil. Né? Existe uma falta. Então, eu acho que a gente voltar nesses valores iniciais, assim, eu acho que é bem importante para o nosso público. Né? Eu tenho 5 mil. Entendi. Chego lá. Vai ser atendido. Vai ser atendido. É um corte já para começar? Vai ser atendido. 10 mil? Existem cortes abaixo de 300 mil. Sim. E acima de 1 milhão. Abaixo de 300 mil é a qualificação, é uma qualificação interna. Sim. Acima de 1 milhão é uma qualificação de mercado. Abaixo de 300 mil ele vai ser atendido por um profissional. Quando tu falou da questão dos coaching e tal, qual responsabilidade tem um coaching de falar que o dólar vai a 4,50 ou o dólar vai a 7? Nenhum. Ele pode falar isso, ele não vai ser punido. Sim. Nós não podemos falar isso. Por quê? Nós somos regulados pelo Banco Central e pela CVM. Então, quando alguém quer investir, tem que procurar alguém que tem responsabilidade pelo que fala e pelo que age. E paga pela responsabilidade. Se nós cometermos um erro inadequado, algo fora do comum ali, fatalmente nós vamos responder. E que não vai fechar sua conta no Instagram e vai embora. Exatamente. Perdeu o contato. Então, temos lá, a gente tem hoje uma área que atende as contas de menor porte sob nossa gestão. Então, como funciona isso? A gente identifica a conta, abre a conta, explica a dinâmica, a mecânica e explica, olha, por questão de valores e por tamanho de carteiras, eu não posso te atender, mas alguém da minha equipe vai te atender. E esse alguém necessariamente tem que ser autorizado pela CVM, Banco Central, e está sob nosso guarda-chuva de gestão desse atendimento. Então, outra coisa que tu falou, as pessoas às vezes têm dificuldade no conhecimento, né? Nós temos oportunidade de expandir o conhecimento das pessoas. Como é que a gente faz isso? Através de palestras, né? A gente tem várias palestras que a gente faz em empresas, em escritórios, né? E às vezes, eventualmente, a gente faz um evento nosso lá e convida as pessoas. Claro que a gente acaba tendo como convite inicialmente os próprios clientes. Sim. Por exemplo, a última foi a questão tributária. No final do ano passado, a gente teve que expandir muito, porque isso vai ser uma grande mudança que está pouco falada. Todo mundo anunciou, mas ninguém sabe ainda ou teve o cuidado de identificar aonde ela é impactada. Só vai saber quando começar a receber acima de 50 mil, acima de 5 mil, e ano que vem, na hora de declarar o imposto de renda, as multas e os juros que vão acontecer por não ter feito o caminho certo do dinheiro. Ter feito tema de casa, né? Não ter feito, exatamente. Sabe que eu falei antes na pergunta anterior, Fernando, sobre a questão cultural, né?
por exemplo, como a gente vê jogador de futebol, por exemplo, o cara ganha uma fortuna, ganha um salário de 500 mil, 600 mil por mês e tal. Por anos. Não, por ano. Por anos, 500. Porque uma coisa é tu ganhar 5 milhões nesse mês. Outra coisa é tu ganhar 500 mil durante muitos anos. Exatamente. E aí o cara ganha 500, 600 mil anos e o cara para de jogar e daqui a pouco passou 2 anos, cara. O cara passou 10 anos, tá? Sim. Ganhando 200, 300, 500. Aí passou 2 anos, tu começa a ouvir que o cara tá quebrado. E é o tempo de vida médio, é esse aí. É isso aí. 2 anos. 2 anos. De fato é isso. É isso aí. Não, eu tô falando porque conversei com algumas pessoas do meio do futebol sobre isso aí e tal. 2 anos. Cara, é uma falta de cultura financeira. Porque se esse cara, por exemplo, fosse procurar um profissional como vocês, por exemplo, como disse o Thales muito bem, cara, estão estabelecidos ali, tu sabe onde encontrar e tal, né? São regulados, então vocês têm um compromisso com a regulação. Não, cara, muitas vezes esse cara investe num amigo que disse que tem um amigo que tem e negócios esdrúxulos. Né? Esdrúxulo. E, cara, e daqui um pouquinho, velho, esse cara perde o dinheiro da vida inteira dele. Fabinho, qual é o perfil desse aí? Geralmente, essas pessoas elas têm imobilizado os recursos. Eles compram inicialmente carros e depois imóveis, terrenos, coisas que geram despesa. Isso. Então, o que acontece? Essas pessoas elas terminam a sua carreira, elas têm uma cobertura duplex de 500 metros quadrados com um condomínio de 20 mil por mês, IPTU e tal. Então, elas mantêm o custo de vida no padrão que ela recebia. Só agora ela não recebe mais, ela agora não recebe mais. Você sabe que isso é a primeira coisa que eu penso, cara. Essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre aquele condomínio de luxo no interior de São Paulo. Sim. E aí os caras mostrando as Boa Vista. As mansões 150 milhões, 100 milhões. E a primeira coisa que eu pensei, eu disse, cara, quanto é que deve custar para tu manter isso, né? Condomínio. Porque não é, IPTU, não é só os 150 milhões jardineiro. Que tu coloca ali, né? Quanto é que custa, cara? Quantos empregados tu tem? Cara, e é um dinheiro que ele vai ser para sempre, né? Qual é a liquidez disso? Exato. E aí eu preciso vender, cara, quem é que compra isso? E todo mundo vai saber, daí o corretor, desculpe os corretores, mas o corretor vai dizer assim, bom, para vender, vamos ter que botar por 100. É isso aí. Não é mal meu trabalho que eu estou trabalhando mal, mas tu está dizendo que precisa de dinheiro. Não, e outra coisa, e até porque o cara que tem 150 milhões para pagar numa casa dessas, normalmente ele quer construir a casa dele. Sim. Ele não quer comprar a tua casa, porque uma casa de 150 milhões é uma casa do sonho, ele né? Não quer o resto de rico. Não. Ele quer a dele. É uma casa do sonho. Tu projetou ela conforme a tua companheira, teus filhos sonharam. Né? Não obrigatoriamente a tua casa dos sonhos vai ser a casa do Fabinho, né? Não, tu vai casar com aquela casa. Mas tem um mesmo tema, um fenômeno também que acontece é o seguinte, às vezes tu olha assim, nossa, esse imóvel era tão bonito, tão bem localizado, por que ele está assim degradando, assim, está acabando? Olha só essa casa. Briga de família. Por quê? Exato. Porque o provedor faleceu. Exato. E aí sobrou para um monte de pessoas que não têm condições de manter aquele patrimônio, e não tem nem como transferir aquele patrimônio, não tem dinheiro para fazer o inventário. Também é um tema que a gente trata, que é um tema polêmico, mas a gente também trata no Financial Planning. Fabinho, como é que está a tua organização? Sim. Por quê? Não, porque todo mundo tem um destino, Sim. que é o certo, que é de todo mundo. Mas poucos se preocupam com isso. A gente se acha imortal. Eu brinquei há pouco que eu estou com 57, daqui a pouco eu tenho que cuidar porque eu estou vendo pessoas ir embora com 60 e poucos, né? Eu já estou planejado para isso. A minha família já tem a organização para isso. Mas porque eu sou do mercado. Mas o cliente, às vezes, tu dá uma cutucada nele, ele tem um patrimônio gigantesco e não preparou nada. Sim. E a família, que ele acha que vai deixar bem, vai ficar com pepino. Não, e outra coisa, vamos lá, o cara vai viver até 80, até 90, até 100 anos, tá? 110, agora vai a 150, então cada vez mais. Mas assim, ó, cara, ele botou todos os ovos dele dentro do mesmo cesto ali. Então, cara, ele construiu a casa dos sonhos dele. Eu tenho uma história de um conhecido
que ele passou 10 anos construindo uma casa. 10 anos. Construiu uma casa de 3 andares. Não é o Zé Rico, né? Que fez o castelo. Sim, o Zé Rico daí é órgão concurso, né? E tu viu como é que tá? Tá, acabou, né? Imagens, não, é triste, tá? Mas assim, esse cara construiu uma casa de 3 andares, com um espaço gourmet maravilhoso, com piscina, com não sei o quê, pá. Num lugar, primeiro, que não comportava aquela casa. Primeiro isso, aquele lugar que ele construiu não comportava aquela casa. Mas era o lugar que ele tinha e é a casa que ele queria construir. Então ele passou 10 anos morando, vou usar aqui números como exemplo, ele morava numa casa de 50 metros quadrados e estava construindo uma casa de 500 metros quadrados. Então ele passou 10 anos sofrendo na casa de 50 para um dia ele se mudar para a casa de 500. Daí ele mobiliou e pá, quando estava pronto ele saiu daquela casa de 50 e foi para a casa de 500. Teve bons anos ali e tal. Desproporcional. Total. Isso aí. Só que o seguinte, cara. Só que passou, os filhos foram embora. Exato. E tal. E agora ele tá com aquela casa de 3 andares. Que acaba virando um mausoléu. É um mausoléu. Claro. Ele não tem mais condições financeiras de bancar aquela casa. Então ele mesmo corta a grama, ele mesmo limpa a piscina, ele mesmo arruma. Ele usa 50 metros da casa. Não, ele usa 50, né? A garagem. Ele usa a garagem da casa. Ele usa e a casa não tem liquidez para venda. Não tem liquidez para venda é o seguinte. Aí o Fernando falou da casa de 150 milhões. Vamos dizer que essa casa valha 3 milhões, tá? Cara, o cara que tem 3 milhões, ele não quer comprar aquela casa ali. Não vai. E outra, é uma casa velha. É uma casa de 30 anos. Não, ele com 3 milhões, ele quer comprar dentro de um condomínio, tu entendeu? Ele quer outra coisa, ele não vai comprar ali. Então, eu digo que aquela casa só tem uma utilidade. Vender para construir um asilo, cara. Um centro geriátrico, entendeu? Mas, cara, casa é que nem carro, né, cara? Se tu parar pra pensar, por exemplo, por que uma Land Rover usada ela é tão barata? Porque o cara que tem grana para comprar uma Land Rover, ele vai comprar uma zero. Isso. Entendeu? Ele não vai, eu não vou pegar uma Land Rover tua pelo 20% abaixo do valor do meu, 20% a mais eu coloco e pego uma zero. Isso aí. Né? Não tem, então, aí tu pega um carro lá de cima que em 2, 3 anos ele vale metade do preço e em 4 anos ele vale 20% do valor que tu pagou. É isso, mas exatamente. Então, assim, essa questão, cara, cultural que é o problema. Cara, não bota todo o teu dinheiro num único negócio. O cara ganha um dinheirinho e compra um carro. Tem que ter essa análise fria. Essa análise fria, assim, né? Que é uma engenharia isso aí, né? A minha formação é de engenharia, né? Então eu tenho muito essa visão. Cara, eu quero enxergar, tudo bem, eu tô chegando nesse passo aqui, mas e os 10 depois? Como é que são? Eu preciso mentalmente planejar isso, né? A gente tem que enxergar a floresta, né? Tem que enxergar tudo, né? E tem que caber tudo, né? E vamos começar com passos adequados, né? Então a gente faz muito isso no financial planning que o Thales comentou, né? Para enxergar isso e montar esse plano com o cliente, né? Para não dar um passo maior que a perna, para ter uma dose adequada com equilíbrio. Tu tem que ter um equilíbrio, porque tu imagina o seguinte, a pessoa se importa, por exemplo, o dinheiro está na poupança e não tá rendendo muito pouco em relação ao outro produto, mas está rendendo. Sim. Mas daí tu deu o exemplo do carro, onde ela bota 400 mil e 2 anos depois vale 200. Isso ela não se importa porque é normal. Pois é. Esse é normatizado, tá? Sim. É normal, né? Então, as pessoas não pensam que o custo que vem junto. Então, é muito comum hoje no mercado, hoje não é hoje, mas é o normal, é assim. Uma pessoa começa a ter problema financeiro quando ela muda de patamar de status social. Sim. Então, ela estava num status social, que era o teu amigo nos 50, com já uma turma de amigos ali e tal, vivendo aquela rotina dele nos 50 metros. Quando ele foi para os 500 metros, ele mudou de status social. Quando ele muda para um condomínio, daqui a pouco o carro dele já não é, mas esse é teu carro, né? Aí vai para um outro carro. Um amigo meu disse, tomei uma pressão porque eu fiz uma casa num condomínio sem piscina e meus filhos estão me cobrando porque a nossa casa é a única que não tem piscina. O status social te dá uma pressão. Mas tu tem que ter a tua cabeça bem tranquila e bem planejada. Se tu tá desenhado o teu planejamento, que é uma coisa que a gente não tem, não costuma ter, né? Mas se tá planejado, ninguém consegue interferir no teu rumo. Sim.
Eu vou dar o passo 1, passo 2, passo 3. Mas é que é muito difícil, né, cara? É muito difícil. Ele é sacrificante. Ainda mais quando tu tem filhos, né, cara? É. Ontem, eu já te passo falando, só para não perder esse gancho, ontem eu vi ainda um psicólogo falando sobre isso, né? Ele contando a história de um casal, né? Eles tinham uma filha, eles saíram do interior de Minas e foram morar no Rio. Ele recebeu uma promoção e foi morar no Rio. Chegou no Rio e ele procurou a melhor escola para a filha dele, tá? Que era o investimento da vida deles, era a filha em termos de educação. Procurou essa escola, foi para lá e tinha uma certa dificuldade para pagar a mensalidade, mas eles entendiam que era um investimento. Quando a guria fez 14 anos, um dia eles estavam na sala, ela chegou e disse: eu quero sair, eu quero trocar a escola. E o pai pensou que fosse pela questão da mensalidade. Ele falou: não, realmente é pesado, porque ele e a mãe discutiam muito isso. Realmente é pesado, mas tu é o nosso investimento, a gente quer e tal, o pai vai dar um jeito, fica tranquila, vamos continuar lá e tal. E ela falou: não, mas não é só sobre isso. E aí eles foram olhar o Instagram dos colegas dela. E aí eles iam pra Aspen. Todo mundo tem tudo. Disney, eles iam pra não sei. E ela não ia. Sim, daí... Porque eles estavam no teto deles, né? E aí eles tinham esse acompanhamento com esse psicólogo e eles começaram a fazer esse trabalho, né? Que nem tu não tem como gastar numa coisa só. Não. Né? Existe um círculo social que te obriga a dar estrutura. Não tem como acompanhar tudo. E eu acho que quando tu tem filho é muito difícil isso, né, cara? Porque assim, ó, tu consegue chegar lá e pensar: tá bom, eu moro num condomínio X, o meu carro não é o melhor carro do condomínio, mas tá tudo certo. Sim. Né? Porque eu sei que eu tô num estágio. Agora é difícil tu explicar isso pro teu filho, né, cara? E perfeito, Fernando. E a outra coisa é a seguinte, né? Tu fica, eu falo muito isso, cara, que tu fica refém de uma estrutura que tu mesmo constrói. Isso. E, cara, quando tu fica refém de uma estrutura que tu mesmo constrói, tu começa a pagar um valor muito alto por essa estrutura. Então, seja financeiro ou seja psicológico, né? Tu quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa muito, muito básica, tá? Cara, que é a questão dos 2 carros da família. Cara, será... Tudo bem, tem casos que é necessário. Mas, tipo assim, tem certeza que tu precisa? Porque não é só comprar um carro. Sim. Comprar um carro é fácil, cara. Tu vai ali na revenda, dá uma entradinha, parcela o resto e sai dali com um carro. Cara, só que um carro tem seguro, um carro tem IPVA, um carro estraga, tem manutenção. Tem o estacionamento. Tem o estacionamento, tem o combustível, tem o pedágio. E isso não é colocado na conta, cara. Aí eu pergunto o seguinte: tu pega esse valor de tudo isso, tá? Mais o valor que tu gastou no carro, vamos dizer, compra um carro baratinho, compra um carro de 40 mil. Tu pega esses 40 mil, mais esse dinheiro que tu gasta por mês, e bota numa aplicação. E tu vai ver quanto é que isso gera. E tu vai andar de Uber tranquilo. Cara. O carro parado custa em torno de 400 a 500 reais parado na garagem sem movimentação. Cara, já pensou? Parado na garagem, sem o combustível, sem troca. Sim, nós estamos falando de 6 mil por ano. Só parado. Estar parado na garagem, fora depois tu movimentar. Sim. Daí tu tem o pedágio, tem o... né, enfim. Aí tem mais a depreciação do veículo. Tu comprou ele hoje, ele vale menos. Usou ali um exemplo, né, se fosse pegar um Uber para ir no evento, no 40 mais. Certo? Sim. Se eu fosse Uber, não fosse de carro custou quanto? 30 reais o estacionamento. Sim. Isso aí. De Uber seria 15 para ir, 15 para voltar. É isso, cara. Com o conforto que tu vai estar na porta, tu não vai estar... Se estiver chovendo, se estiver quente, eu tô de motorista. Hoje eu acho isso fantástico. Sim. Queria eu, quando fosse adolescente, ali, jovem ali, na minha época de sair de noite, motorista particular. É isso? É perfil, cara. É tu ter uma análise fria, assim. Cara, eu preciso disso. Que é o isso, status. Cara. É o status. Cara, eu não preciso, né? É o cálculo. Eu até 2 anos atrás, cara, eu e minha esposa, a gente passou a vida toda com um único carro. Desde que a gente começou a namorar. Eu tinha meu carro, ela tinha o dela. Começamos a namorar, ela vendeu dela. Não precisava, estava sempre comigo. Sim. E foi até 2 anos atrás. Daí começa as filhas para lá, filha para cá, né? Aí entra necessidade. É necessidade. Muda do status para necessidade. Mas é uma necessidade, cara. É uma necessidade que vocês, primeiro, avaliaram, né? Avaliaram isso.
E segundo, uma condição de fazer. Porque talvez vocês pudessem ter avaliado e ainda pensado, cara, mas não vai dar. Não vai dar, porque nós não temos condições de bancar esse custo. O problema é que hoje, cara, a primeira coisa que as pessoas fazem é uma avaliação do conforto. E do status. E do que os outros estão achando. E do que os outros estão achando. E, Fabinho, tu usou um exemplo aqui de quem pode comprar um segundo carro. Mas as pessoas geralmente não têm dinheiro para comprar o primeiro carro e a primeira coisa que eles fazem uma alavancagem financeira. Cara, quanta gente tu vê aí em apartamentos, né, populares relativamente, e o carro dela vale mais que o apartamento. Mais que o apartamento. Exatamente. Não, normal. Normal. Tu sabe que lá em casa a gente fez um movimento contrário, né? O teu da tua esposa. Porque a gente tinha 2 carros e depois fomos para um carro só. E até hoje temos um carro só. Por quê? Porque, cara, a Silene sai muito pouco, tu entendeu? Então, com a era do Uber, cara, é muito mais tranquilo. Muito mais seguro. Muito mais seguro, cara. Ela vai no mercado, o cara ainda carrega as compras para ela e bota no porta-mala. E tu tem o controle. No Uber, tu sabe exatamente quanto tu gastou. Isso. Exatamente. No carro, tu não sabe. Não, tu não faz essa conta. E acontecem os imprevistos, né? Isso. Por exemplo, manutenção. Daqui a pouco tem uma manutenção mais cara. Um acidente, né? Um acidente, uma batida. Cara, né? Ontem mesmo, ela foi a Novo Hamburgo, tinha uma consulta médica e tal. Cara, ela veio, eu conversando no telefone com ela e tal. Cara, tranquila. Eu ainda brinquei, eu digo, andar de black, ela tava de black ontem, entendeu? Sentadinha ali. Madame. É. Cara, se tivesse a necessidade de ter, ok, mas por que eu tenho que ter aquele carro? Sabe, porque... E aí tu pensa, e aí eu sou muito prático nisso, sabe, Fernando? Pensa assim, cara, quanto esse dinheiro desse carro hoje, ele vale para mim numa aplicação? Sim. Esse exercício inverso, né, que a gente também faz com muitos clientes, é tu enxergar, montar esse filme, essa projeção, né? Cara, onde é que tu vai chegar financeiramente se tu te educar em todo mês aportar X valor? Né? Onde é que tu chega? Porque é difícil de enxergar isso. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E as pessoas não fazem esse exercício, tá? E, cara, tu chega muito longe, porque como o Thales falou, o juro nosso é muito alto. O juro no Brasil é muito alto. É um dos maiores do mundo, tá? Então, um juro atual de 14,5% ao ano, em menos de 5 anos dobrou o dinheiro. Né? E tu alimentando aquela poupança todo mês, isso é uma bola de neve poderosa, né? Muito. O Einstein dizia que o juro composto é a maior força do universo que existe. E eu não tô nem falando só na coisa de guardar dinheiro, tá? Eu tô pensando o seguinte, cara, quanto isso pode render e me dar uma viagem? Sim. Ou uma outra possibilidade de negócio, né? Uma outra possibilidade de negócio. E mudou, né? O perfil comportamental do mundo está mudando, tá? As gerações mudaram, consumo de álcool em queda, saída à noite em queda, tá? Viver experiências em alta. Então, o que a gente tem que enxergar também, falando do 40 a mais, é como é... Será que eu continuo no mesmo ritmo que aos 30 e aos 60? Não. Eu não vou me adaptar? E outra coisa, eu vou seguir naquela batida? A possibilidade que eu tinha aos meus 30 anos, um cara de 30 anos hoje ele não tem, porque o mundo mudou. O acesso, né? Tá? Não, e possibilidade de negócio mesmo. Vamos dizer, quando eu tinha 30 anos, eu tinha uma casa noturna. O cara de 30 anos hoje, se ele montar uma casa noturna, a chance dele de dar certo é muito menor do que a que eu tinha, por comportamento da sociedade mesmo. Exatamente. Entendeu? Para ele hoje é muito mais negócio, de repente, ele investir em inteligência artificial do que investir em... Na minha época, a casa noturna, tu poder fazer parte de um grupo que tinha uma casa noturna era um negócio muito legal, muito bom financeiramente. Porque tu tinha uma massa consumidora que hoje tu não tem mais. Que pedia, né? Isso. Existia demanda. Né? Hoje a demanda caiu muito. Ninguém mais sai. Não, tem uma galera que sai, é óbvio. Mas a demanda é muito menor. O volume. A gente tinha uma casa noturna que tu botava 1.100 pessoas no giro, chegava a botar 2.000 pessoas numa noite. Isso é praticamente impossível em Porto Alegre hoje.
Mesmo a cidade tendo crescido, porque é uma questão de comportamento. Da sociedade. Isso precisa ser analisado. Eu quero falar de um investimento, que é investimento em educação. Tu pode também pegar e investir lá na Marco, né, que é a empresa ligada à XP, e desse rendimento tu fazer a tua inscrição na PUC. Ele pode fazer uma pós-graduação, pode fazer um mestrado, um curso de extensão, né? Tu pode fazer um monte de coisa bacana lá na PUC, que é o nosso parceiro acadêmico do SAMI Empreender 40+, e também desse podcast que está chegando no final. Infelizmente. Mas antes da gente encerrar, eu quero, se vocês conseguirem responder rapidamente, né, porque senão eu vou apanhar do meu diretor ali, mas eu preciso fazer essa pergunta para vocês. A gente fala muito sobre planejamento financeiro, né? E quando a gente pensa em planejamento financeiro, principalmente dentro de uma empresa como a de vocês, eu penso o seguinte, eu penso em pegar uma grana, ir lá, aportar esse dinheiro e deixar esse dinheiro ficar rendendo lá para eu poder focar em outras coisas e não focar nesse dinheiro. Mas eu acho que existe uma possibilidade, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, de eu pensar no negócio que eu vou empreender tendo aquele dinheiro lá. Né? Como é que eu sento com vocês e digo, olha, eu quero montar uma lavanderia e depois criar uma rede de lavanderias. Tá? Eu preciso investir tanto, eu tenho tanto aqui, o que eu deixo aqui, o que eu consigo puxar para ir comprando a segunda loja e assim por diante. É possível isso? As pessoas querem empreender, porque as pessoas elas criam dois mundos, né? Ou eu invisto meu dinheiro e deixo ele trabalhando, ou eu pego esse dinheiro e invisto no negócio. Quando eu imagino que esses mundos sejam complementares e não excludentes. Sim, eles trabalham juntos, né? E a gente, inclusive, atende muito a conta de empresa, né? Pessoa jurídica para, tratar o caixa Perfeito. do fluxo, né? Para também tratar ele bem, né? E aí uma coisa que as pessoas não podem confundir, porque nós temos uma taxa de juros alta, né? Mas, cara, nada vai render mais do que o teu trabalho. Né? Ótimo. A gente faz dinheiro no trabalho, né? Então, investir em empresa, empreender no seu negócio, seja serviço, seja o que for, é fundamental. É ali que tu ganha mais dinheiro, né? O nosso trabalho aqui, no fundo, é guardar com segurança aquilo que tu produziu trabalhando. Aqui tu remunera o teu capital. Sim. Mas onde tu faz dinheiro no negócio. Ali é fazer dinheiro. E a gente acha ruim o cliente que quer abandonar a metodologia de ganhar dinheiro e sobrepor remunerar o capital. Por quê? Porque o capital tem uma taxa de juros alta, mas também tem a inflação. E a inflação, as pessoas esquecem de fazer esse cálculo, né? Que é o cálculo do carro também. Quanto me custa o carro? Quanto me custa o dinheiro? Então, o custo do dinheiro hoje é mais ou menos 6% ao ano. É a inflação. Eu ganho 14, 15? Ganho. Então, eu não estou ganhando 15, como eu penso que eu estou ganhando. Eu estou ganhando a diferença entre a inflação e a minha taxa, minha remuneração. E a segunda coisa com relação à empresa é como fazer isso. Tomar cuidado com a liquidez. Ter o planejamento do que eu quero, mas na hora de guardar o dinheiro, saber que aquele dinheiro ele tem um fim, então tu não pode deixar ele sem liquidez. Sim. Porque pode surgir no meio do caminho uma operação, por exemplo, deu o exemplo da lavanderia, eu tenho uma operação de sucesso. Provavelmente, no meio de outras operações, tem gente sem sucesso. Óbvio. Ou tem gente querendo largar o negócio, ou tem gente... E ele vai oferecer aquele negócio por um preço super adequado para quem tem mais liquidez. Exatamente. Então, o nosso papel aqui, sabendo do teu, vamos dizer assim, o objetivo final daquele dinheiro, é deixar ele apto a tu acionar ele a qualquer momento. Eu acho que isso que tu falou é muito importante, porque assim, as pessoas, todo mundo tem um sonho de dizer, não, eu quero juntar 3 milhões, aplicar esses 3 milhões e viver com 30 mil por mês o resto da vida. Só que o cara não se dá conta que 30 mil hoje é uma grana que daqui a 10 anos ela não vai suportar a tua despesa. Né? A não ser que tu pense isso, bom, mas eu aceito baixar de padrão, mas não quero mais trabalhar. Porque tu vai baixar de padrão, não tem como. Né? O que tu comprava com 4 mil reais há 10 anos atrás, tu não compra hoje. Compra mais. E a conta, assim, para conta de padeiro, assim, é o seguinte, tu usou o exemplo dos 3 milhões para os 30 mil, né?
para tu fazer esse dinheiro durar para sempre, tá? Tu pode usar 15 mil desses 30. Sim. Tá? 0,4. 0,4 é o cálculo. O dinheiro não termina nunca mais daí. Termina. Né? Sim. Mas o ponto é, como é que tu consegue ganhar esse dinheiro se a taxa de juros ela não é uma coisa que tu pode segurar na tua mão? E muito menos a inflação, né? Nem a inflação. Então tu tem duas variáveis que podem mudar. Hoje as variáveis estão a favor. Por quê? Sim. Agora no governo Dilma a gente estava com a inflação a 13. Sim. E aí tu ganhava 14? Sim, tu praticamente Ganhava empatava. de 1%. E aí? Sim. E há um risco alto, né? Então, o cálculo certo para as pessoas que estão ouvindo aqui calcula de 0,4% a 0,6% que tu pode retirar do teu dinheiro, Sim. que aí tu não machuca o principal. Talvez seja melhor eu ter 1 milhão aplicado e botar 2 milhões em outros negócios que vão gerar dinheiro para mim de forma efetiva, enquanto eu tenho 1 milhão guardado lá para fixar. Tua reserva de emergência. Sabendo que esse 1 milhão é a tua segurança e Isso. os 2 milhões é risco. Então, Isso. quando a pessoa vem lá, eu quero investir na bolsa, eu tenho 1 milhão, eu quero botar 900 mil na bolsa e 100 mil na renda fixa. Não, é o inverso. Sim. Por quê? 100 mil é o risco e 900 é a segurança. Isso. Na empresa é a mesma coisa, a gente tem que entender. O que é bolsa? Bolsa é investir numa empresa. Nada mais que isso, comprar ações de empresa. Se eu tenho um negócio, eu domino o negócio? Domino. Ótimo. Tenho resultado? Tenho. Perfeito. O problema é que tu tem que saber que ali sim tu tem risco. Sim. Jada, acabou, né? Acabou. Até meu celular começou a pegar. Já todo mundo tá tocando. Deu. Ó, para encerrar então é o seguinte, a gente sempre pede para no final dar uma dica, e aí cada um pode dar uma, os dois podem dar todas, uma dica de um filme, de um livro ou de uma série. Que já viu, que tá vendo. Que não precisa ser ligado ao negócio de você, pode ser ou não precisa ser. Qualquer coisa. Eu acho que aqui o que mais cabe aqui é o pai rico, pai pobre. Boa. Para tu ter uma noção assim da realidade de finanças, assim, da vida, né? Ah. E um filme para você saber como o mercado é sanguinário, o Lobo de Wall Street. Ah, é sanguinário demais. Para você, então assim, como existe por trás de dicas de dinheiro fácil, de ganho rápido. Olha esse filme aí que você não é a nossa realidade. O problema é que muita gente olha esse filme achando que é nosso, achando que é máximo, que é maravilhoso. Tu entendeu? O cara já veio dar palestra aqui. Isso aí. Porra, cara, esse cara quer me enlouquecer. E hoje é que na época aquilo foi feito e hoje é copiado. Por exemplo, no mercado de criptomoedas, muito aquilo ali. Sim. O mercado de criptomoedas está dominado, tem muita gente atuando de forma irregular ali. Que loucura. Que loucura. E aí, Marcelo? Não tem regularização. Né? Não... E tu? Eu tô tentando lembrar o nome do filme, né, cara? Eu sou ruim de gravar o nome do filme. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Mas daqui a pouco vem aí. Cara, tem um filme que é a história uma história real de um produtor musical australiano e que se mudou para Los Angeles atrás do sonho dele, tá? E no fim ele quebra lá em Los Angeles, tá? Se dá mal pra caramba. E o que sobra pra ele? A família dele. Cara, sobra a família. É isso. E aí ele vai atrás daquilo. No fim, depois a família vira... Hoje são, cara, lotam estádios, né? São músicos, né? E o pai queria produzir música e não enxergava os diamantes que tinha dentro de casa, né? No momento que ele enxergou aqueles diamantes, ele acendeu de novo, né? E foi um sucesso tremendo, né? Uma canção de gratidão. Uma canção de gratidão. O nosso diretor tem algumas vantagens. Temos a biblioteca viva ali, né? O diretor estava no Google. Eu vou dar essa moral para ele. Uma canção de gratidão. Tava no Google. Então, essa geração aí. Ele ligou o chat GPT enquanto eu falava. Ele deixou ligado. O nosso diretor não tem muita serventia, entendeu? Mas pra esse lance, assim... Quando precisa, ele fica ali meio que dormindo. Né? Tu pensa que ele não tá prestando atenção. Mas daí, com um pouquinho, ele vem. Tá. Viu? Então, esse filme é fantástico, uma canção de gratidão. E a gente tá aqui falando de dinheiro, de adquirir bens, né? Mas é um recado que eu falo demais, assim, a prosperidade não está nos bens. Ah, isso aí. A prosperidade está nas pessoas, está na família, né? E acho que isso a gente tem que
carregar a gente só tem que, incansavelmente. Cuidar do dinheiro para não botar fora. Ponto. Para poder cuidar da nossa família. O dinheiro não aceita desaforo, né? Essa é a verdade. Essa é a frase que eu aprendi. Não, e no final, assim, cuidar, ter uma relação boa com o dinheiro para poder cuidar bem da nossa família e auxiliar aquele que não tem no momento. É isso aí. Resolvendo isso. Acabou. Maravilhoso. Valeu. Obrigado. E não, antes de terminar, era sacanagem. A gente tentou algumas vezes, mas você sempre estava à disposição. No final, vou dar um carinho. Valeu, gurizada. Valeu.